Para quem já assistiu ao episódio final da 5ª temporada de The Chosen, que chegou ao streaming essa semana, uma cena em especial chamou a atenção e gerou perguntas. Simplesmente vimos Jesus caminhando pelo vale de ossos secos de Ezequiel. Visualmente impactante, espiritualmente intensa, mas seria bíblico retratar esse momento na série da forma que foi retratada? Afinal, a Bíblia nunca afirmou que Jesus esteve no vale de ossos secos, muito menos abraçou Ezequiel ou teve visões enquanto vivia suas horas finais no Getsêmani antes de sua captura. Portanto, será que The Chosen foi longe demais dessa vez? Qual o simbolismo por trás dessa cena? E qual mensagem a série quis transmitir através dela? Veja tudo agora nesse vídeo. O real significado de Jesus no vale de ossos secos em The Chosen. Vamos bibliografar para você. A cena acontece nos momentos finais do episódio. Jesus está no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser traído e preso. Ele está orando, em angústia, quando de repente a realidade começa a mudar à sua volta. Ele se vê envolto em uma névoa espessa, caminhando lentamente por um vale repleto de ossos secos, caveiras, costelas, crânios. O clima é sombrio, quase apocalíptico. Então, de repente, ele encontra um homem de costas, que também o avista e revela ser Ezequiel, um dos profetas do Antigo Testamento que teria vivido cerca de 600 anos antes de Cristo. Jesus faz uma pergunta carregada de significado. Filho do homem, estes ossos poderão viver? E Ezequiel responde, ó Senhor Deus, tu o sabes. Uma clara referência à passagem do próprio livro do profeta no capítulo 37, onde Deus dá a Ezequiel uma visão impactante. Ele o coloca em um vale cheio de ossos, um simbolismo do povo de Israel exilado, sem esperança e morto espiritualmente. Então ordena que Ezequiel profetize vida sobre aqueles ossos. Ao fazê-lo, os ossos se juntam, recebem carne e voltam à vida. É uma profecia de restauração e ressurreição, mas a cena na série é cortada antes disso, trazendo Jesus de volta ao jardim visivelmente abalado. Mas o que tudo isso significou? Apenas uma visão espiritual? Um flashback do Antigo Testamento? Aliás, tivemos várias referências ao Antigo Testamento nesse episódio, que farei questão de falar sobre cada uma delas em um próximo vídeo aqui no canal, sobre a season finale épica dessa 5ª temporada. Você não pode perder. Mas voltando ao assunto principal, no contexto bíblico, Jesus nunca apareceu nessa visão, correto? Ou pelo menos o Jesus histórico de Nazaré, pois o Jesus como Cristo eterno sempre esteve lá. Mas em The Chosen, ele é colocado dentro desse vale como se estivesse vivendo a profecia, ou melhor, cumprindo-a de forma pessoal. É uma cena que mexe com o imaginário, liga os testamentos e convida o espectador a enxergar Jesus como aquele que traz vida onde só havia morte. Biblicamente falando, essa cena nunca aconteceu, mas The Chosen adicionou essa profecia para criar um paralelo emocional e espiritual entre a ressurreição dos ossos secos e o sacrifício de Jesus, que também traria vida ao que estava morto. Se Deus insuflou vida aos ossos secos, The Chosen sugere que Jesus naquele momento era o cumprimento vivo dessa promessa. E quando ele questiona Ezequiel, estes ossos poderão viver, recebe a resposta tradicional do profeta, mas aplicando a si mesmo o poder de trazer vida. Isso conecta diretamente a dor do Getsêmani com a esperança da ressurreição. Essa não é a primeira vez que uma obra cristã usa liberdade poética para representar eventos bíblicos de forma simbólica ou emocional. Um exemplo clássico disso é o filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Nele há uma cena estranha e perturbadora. O diabo, representado de forma andrógina, aparece segurando um bebê bizarro enquanto observa Jesus sendo açoitado. Essa imagem não existe em nenhum evangelho e tampouco é baseada em alguma passagem bíblica. Foi uma escolha puramente artística, com o objetivo de mostrar a presença silenciosa e perversa do mal durante o sofrimento de Cristo. Curiosamente, embora tenha sido um momento visualmente chocante, quase ninguém criticou a cena com seriedade, porque ficou entendido que se tratava de simbolismo, não de heresia. É exatamente isso que a série faz na cena do Vale dos Ossos Secos. Trata-se de uma construção artística que liga a profecia de Ezequiel à missão de Jesus de forma completamente simbólica e emocional.
Uma vez em entrevista, Dallas Jenkins afirmou que The Chosen não tem a intenção de substituir ou alterar a Bíblia. Ele explicou que a série é um drama histórico baseado nos evangelhos, e não uma tentativa de reescrever as escrituras. Segundo ele, aproximadamente 95% do roteiro da série não vem diretamente da Bíblia, mas sim de um processo cuidadoso de pesquisa, reflexão teológica e criação artística. Tudo isso com o objetivo de respeitar o contexto bíblico e transmitir a essência da mensagem cristã que é realmente seu foco. Jenkins também destacou que a proposta de The Chosen é aproximar as pessoas da figura real de Jesus e incentivar o estudo das Escrituras, mesmo que para isso, algumas cenas e diálogos precisem ser criados. A ideia central não é recriar cada versículo ao pé da letra, mas construir uma experiência emocional e espiritual que faça o público se conectar com os personagens, entender suas lutas e assim se envolver mais profundamente com o que a Bíblia ensina. Para muitos, isso não é um problema, pelo contrário, é uma forma poderosa de visualizar verdades espirituais que muitas vezes passam despercebidas na leitura do texto. E essa é justamente a força da liberdade poética, não mudar a mensagem, apenas transmiti-la de um jeito que provoca e te faz pensar. Mas agora me diz nos comentários, para você, foi válida essa representação bíblica? Concorda com a introdução da cena? Vamos levantar um debate saudável. Adoraria saber sua opinião. E se chegou até aqui, não esqueça de fazer sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Te vejo em breve. Até a próxima. Tchau.